Olá, bem-vindos de volta. Vou começar a moderação desta segunda sessão do Congresso Internacional Fernando Pessoa 2025, cujo título é Modernidade. Teremos 3 comunicações. João Moura Fernandes, nasceu no Rio de Janeiro, Brasil, teve bacharelado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente desenvolve a sua pesquisa de doutorado em Teoria da Literatura e Literatura Comparada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Após atuar por um ano como Visiting Assistant in Research na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. É escritor, tradutor, pesquisador e a sua pesquisa crítica e criativa gira em torno das inovações rítmicas e formais do verso livre moderno. E hoje o João nos fala da Ode Triunfal, ou Triunfo do Verso Livre em Língua Portuguesa. Boa tarde a todos. Obrigado, Carlota, pela apresentação. É uma honra integrar este congresso junto a tantos pesquisadores excelentes da obra do Fernando Pessoa, este bastião bastião cultural de toda a lusofonia, e eu diria, sem medo de errar, da literatura moderna em escala mundial. Peço licença para estender um pouco essa introdução acerca da minha formação acadêmica, porque a pesquisa que ora apresento tem motivações de ordem biográfica que merecem atenção. Eu fui criado na biblioteca de um professor de letras. Meu pai, doutor em teoria da literatura, especialista em poesia concreta brasileira e vanguardas poéticas do século XX, ensinou-me muito cedo a gostar de poesia. Aos 17 anos, entrei na faculdade de letras, no curso de formação de escritores. Ainda no segundo ano da graduação, passei a atuar como editor de poesia, assumi um periódico literário que recebia textos de toda a parte do Brasil e, mais raramente, de outros países lusófonos. O trabalho com o jornal me levou à equipe de curadoria da exposição Poesia Agora, ocorrida no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, em 2015, mas também nas caixas culturais de Salvador da Bahia e do Rio de Janeiro, ambas em 2017. A exposição reuniu obras de mais de 450 poetas de língua portuguesa vivos e atuantes à época, e a monstruosa pesquisa que serviu de base à exposição expandiu de maneira astronômica o meu repertório sobre poesia contemporânea. Foi assim que cheguei ao verso livre como objeto de pesquisa. Minhas experiências como leitor, estudante, editor, pesquisador, curador, consolidaram uma percepção bastante nítida de que a poesia recente, em língua portuguesa, tem uma forma majoritária. Embora eu esteja ancorando esse diagnóstico em experiências pessoais, afirmo sem hesitação que basta qualquer um aqui neste auditório vagar pelas estantes de poesia das livrarias, blogs online, consultar as listas dos últimos prêmios literários e, acredito, todos chegarão à mesma conclusão de que há muito tempo a poesia em língua portuguesa tem sido escrita em verso livre. Afirmar que a poesia desse período é feita em verso livre diz muito pouco ou quase nada sobre essa mesma poesia. A categoria verso livre é excessivamente esgarçada e imprecisa. Abrange poemas enormes em que vários versos têm mais de 20 sílabas, como a Tabacaria, do Fernando Pessoa, até poemetos que não chegam a 20 sílabas no total, como boa parte da poesia de Instagram. O conceito de verso livre é problemático porque é aplicado de forma inerte a tudo que não é forma fixa, sem mais implicações práticas para a compreensão dos modos de fazer poesia em jogo. Ou seja, o impulso inicial foi introduzir uma historiografia do verso livre, sistematizando narrativas pré-existentes. O passo seguinte, descrever os desdobramentos do fenômeno no Brasil. Mas esta apresentação dá notícia de um terceiro passo, derivado da necessidade de mensurar o papel de autores como Fernando Pessoa na introdução e na consolidação do verso livre em português. Ou seja, encarar sem recalques o que se produziu dentro dessa outra pátria em que a minha se insere a língua portuguesa. Minha razão para pontuar o protagonismo da Ode Triunfal entre tantos textos é o modo como, nela, parecem estar magistralmente codificadas, em nossa língua, grande parte dos elementos que, no verso livre em inglês de Whitman, haviam encontrado uma espécie de adequação perfeita, ou se não perfeita, ao menos fortuita, para a divulgação e disseminação.